Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal no quadro Wall Street Reage. E eu vou trazer aqui um corte lá de um podcast do Market Makers que eu achei muito interessante. Ele fala um pouquinho do segredo por trás dos super salários e a disparidade entre o imposto que a galera comum paga e essa galera privilegiada aí pagam aí em relação ao salário deles. Vamos ouvir aqui o que eles têm para dizer e eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com o que está sendo dito. Vamos lá. Desigualdade no Brasil sem olhar para o lado dos privilégios, né? Qual que é o tamanho desse problema hoje no Brasil, principalmente ali na elite, no topo do judiciário, ali da elite federal? A gente está falando de um problema que ele realmente tem um peso muito grande sobre o orçamento. Você comentou se ele tem um peso, mas você comentou também do lado da moral, né? De você estar sempre arrumando um puxadinho ali, que você consegue um benefício, que você nem paga imposto de renda. Onde que mora realmente esse problema em relação à elite do funcionalismo público? Esse é um problema, a gente fala do problema dos super salários, né? Esse é um problema que se agravou muito de 22 ou 23 para cá. Muita parte de decisões do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é o órgão que deveria fiscalizar o judiciário, e que serviu de base para... O órgão que deveria fiscalizar o judiciário foi forte, hein? Decisões também fora do judiciário, né? Então, existe uma febre agora no serviço público que é enquadrar a remuneração como indenização, né? E quando você faz isso, você consegue não se sujeitar ao teto remuneratório, porque a indenização é um reembolso, né, do trabalhador por algum gasto que ele teve, né? Como é o vale transporte, ou o ticket de alimentação. Então, essas não são parcelas remuneratórias, né? E a gente tinha no passado uma polêmica grande sobre o auxílio moradia, que hoje é peanuts comparado ao que está sendo feito. O auxílio moradia era indenizatório, tinha toda uma questão: por que você está pagando auxílio moradia para quem tem casa e tal? Tinha uma intenção ali de usar o indenizatório para incrementar o salário, né? Já que existe o teto na Constituição desde os anos 90. Pessoal, existe um teto na nossa Constituição onde cargos públicos não podem ultrapassar cargos públicos do judiciário e tudo mais, não podem ultrapassar alguns cargos lá do Congresso. Por exemplo, ninguém no setor público pode ganhar mais do que o presidente da República, por exemplo, tá? É isso que ele tá falando. O teto é só para remuneração, que a indenização naturalmente não está entrando no teto, porque está só devolvendo uma coisa que o cara gastou para o seu serviço. Que loucura isso. Então, a gente teve nos últimos anos, a gente chutou o balde, não precisa mais de um auxílio moradia. A gente falou que, olha, se você disser determinada coisa indenizatória, ela é indenizatória, ponto final. Então, a gente tem a remuneração média de um juiz no Brasil, juiz ou desembargador no Brasil, nos últimos 5 anos, teve um crescimento acima da inflação de 40%. Meu Deus! 5 vezes mais do que o crescimento da renda, que nos últimos 5 anos foi de 8%, porque ainda pegava ali pandemia. Então, é um crescimento chinês, né? O Brasil que deu certo. E tem várias vantagens de você enquadrar a remuneração como indenização, né? Uma, que você não precisa pagar o teto remuneratório, não entra no teto remuneratório, porque não é remuneração. Você não precisa pagar imposto de renda, porque não é renda, né? Assim, você não pode taxá-lo. Cara, olha que bagulho louco que acontece no Brasil, cara. Os caras dão um jeitinho pra tudo. Pera lá, tem um teto. Vamos classificar o ganho de uma outra forma? Vamos classificar como indenização? Que aí eu consigo extrapolar o teto que tem na lei e eu consigo pagar menos imposto. Então essa galera quer que você pague imposto, mas eles não querem pagar imposto e ainda querem ganhar 40%, segundo os dados que ele está falando aqui, acima da inflação nos últimos anos. Que absurdo, o Brasil não é brincadeira não. Porque a pessoa não recebeu, né? E ainda é só aquilo que promove um acréscimo patrimonial, né? Mas, enfim, com a indenização o cara está comprando carro do mesmo jeito, né? Então, assim, o patrimônio dele está crescendo, mas você disse que é indenização, então tudo bem. A alíquota média de imposto de renda de alguns desembargadores está em 6%, 5%, 7%. Então é até constrangedor para o governo falar em taxar os mais ricos em 10%, sendo que você não consegue chegar nesse pessoal, porque a renda deles é isenta, a indenização não é renda. E além do imposto de... Um cara que ganha 30 mil no Brasil, ele vai pagar no mínimo, sei lá, 27% de imposto em cima do salário dele, no mínimo. Acho que é isso que tá agora. Ele tá falando que os desembargadores, eles pagam 6%. De renda também não entra na lei de responsabilidade fiscal, que tem os limites sobre quanto cada poder pode gastar com o pessoal. Então, você não tem mais limite, né? Então, você não tem um limite individual, você não paga imposto de renda, você não paga a lei de responsabilidade. É quase como se a lei de responsabilidade não existe mais para essa questão. Então, esses órgãos mais autônomos podem pegar o orçamento e simplesmente dividir entre as partes, como uma participação em lucros. Como a economia está crescendo, a arrecadação está crescendo, uma parte automaticamente vai para os poderes autônomos. E o principal mecanismo que tem sido usado para pagar indenizações é a venda de folgas. Então, eu crio o direito a você ter uma folga, na verdade, dezenas de folgas, ninguém tira as folgas e pede para ser indenizado pelas folgas. É um modelo que uma hora vai ter que acabar, porque imagina a prefeitura do interior, em algum momento o prefeito vai perceber, opa, vamos eleger um prefeito corrupto. Ele não precisa mais roubar.
tá? Ele pode simplesmente falar, não, eu aqui, meus secretários, a gente tem direito a não sei quantas folgas de acordo com, para compensar alguma medida de excesso de trabalho, não sei, filas no hospital, pobreza, sei lá, e eu vou pegar essas folgas e eu vou vender para a prefeitura e pronto. Eu recebo, sei lá, 40, 50, 70, 100, 200, 300 mil a mais. Uma empresa não precisa mais, toda a taxação que a gente está falando do trabalho, não precisa mais ela pagar, basta ela falar, olha pessoal, esquece, não vou dar aumento esse ano, mas eu vou dar direito à folga, ninguém tira folga, vocês vendem, e aí eu não preciso mais pagar a contribuição para a Previdência, mais com o FGTS, o Sistema S, etc., e vocês não precisam pagar mais imposto de renda. O que aconteceria com uma empresa que fizesse isso no passado? O que a Justiça do Trabalho ia falar? E o que a Justiça do Trabalho vai falar agora, já que a Justiça do Trabalho é um dos principais poderes que estão quase sem pagar aí, imposto de renda e também não se sujeitando aos Vocês entendem o conflito de interesse que existe aqui? limites da lei de responsabilidade fiscal e do teto remuneratório. O que aconteceria com um secretário do interior que fizesse isso no passado, com seus colegas? A gente aprovou aqui, a gente mesmo, sem previsão em lei, não tem nenhuma lei dizendo que isso pode ser feito. A lei orgânica da magistratura não prevê isso. Então, a gente teve uma degradação institucional muito forte no Brasil em relação ao teto remuneratório, assim, impensável. E eu acho que só pode parar porque é um negócio que está escalando muito rápido. A gente já está gastando com indenizações para juízes e desembargadores em todas as esferas, mais do que a gente gasta com o pé de meia, que é a principal bandeira do novo governo. Então, imagina, o governo se matando para conseguir espaço para o pé de meia, que é a poupança lá do ensino médio, enfrentando o tribunal de... Governo se matando, mano. Você tá de brincadeira, né, irmão? Você tá de brincadeira. Governo se matando. Quem paga essa porra somos nós, caralho. contas, etc. Mas em âmbito nacional a gente já está gastando mais com indenização para juiz e desembargador e dificulta todo o debate, inclusive o debate de taxação dos mais ricos. Imagina um médico da iniciativa privada que fala, tá, beleza, eu vou pagar 10% de imposto de renda, mas o meu vizinho que é juiz está pagando 6%. Então toda essa coisa eu brinco que é a fadinha da indenização, que resolve todos os problemas, né? Plim, teto remuneratório não tem mais, lei de responsabilidade fiscal, plim, imposto de renda, plim, você não precisa mais pagar. Então essa questão da indenização, uma hora a gente vai ter que resolver, porque está escalando, está indo para outros órgãos, a gente está vendo falar de procuradorias, defensorias, e faz todo sentido, e ainda não escalou para o setor privado, mas assim... Quem está pagando tributo sobre a folha e imposto de renda hoje no Brasil é muito trouxa, porque a gente é um país que o magistrado, a justiça do trabalho, o juiz do trabalho, os embargadores do trabalho não pagam mais imposto de renda sobre boa parte da sua renda. E esse cara vai poder condenar uma empresa que fizer a mesma coisa, que falar, não, esse trabalhador não recebeu um aumento salarial, ele recebeu uma indenização por folga, e aí eu não pago o tributo. E o que vai acontecer quando a gente vai... Abriu um precedente aqui que é complicado, hein? Vai chegar lá, vai bater lá no STF, e aí? O que eles vão decidir? separar, né? Esse pode, isso não pode. Então, acho que em algum momento alguém vai falar, opa, beleza, o que daqui para trás foi, valeu, né? Pagou suas dívidas, comprou seu carro elétrico, e daqui para frente volta ao que era antes, aumenta o teto remuneratório e compensa um pouquinho, mas a festa tem que acabar. Então foi uma degradação muito triste assim nos últimos anos. A gente evoluiu com muitas coisas, né? Reforma tributária, a Bolsa Família, mas a questão dos super salários deu... E o que é frustrante de ver é que, assim, não se discutiu no legislativo isso, né? A gente fala tanto de defender a democracia, mas passou por cima dela totalmente para dar esse pagamento. A gente desrespeitou totalmente a letra da Constituição, né? Que o próprio ministro Bresser Pereira, que hoje é próximo dos trabalhistas, mas era ministro lá da reforma do Estado nos anos 90, fez a reforma administrativa, ele falava, já antes disso, que a grande frustração dele era que ele queria escrever na Constituição um dispositivo que fosse completamente imune a supersalários, que na época pactou o texto com o então presidente do Supremo Tribunal Federal, que eu não sei quem era, em 97, 98, e falou, o teto é isso aqui, não tem, é imburlável. E hoje em dia, não tá nem aí. O Conselho Nacional de Justiça, que era para fiscalizar, valida e... a Constituição é só um detalhe, né? A fadinha... Porra, é lógico, os caras, porra, é um conflito de interesse do cacete, velho. É doido. O Brasil não é pra amadores. As coisas que acontecem aqui no Brasil, e aí eles querem criar uma luta de classe, não, o empresário contra o pobre. Pessoal, o Brasil é sujo, velho. E o principal problema do Brasil tá nesses lugares aí. Eu não vou nem falar nada, senão vai que cai o vídeo, sei lá. Então eu acho que esse tipo... Nem é a questão de saber se o juiz merece ou não, mas assim, a forma como é feita, essa degradação... como é que fica o pagador de impostos que recolhe imposto de renda normalmente, ou do pequeno empresário que paga tributo sobre a folha dos seus funcionários? Como é que a gente discute, sei lá, salário mínimo, impacto do salário mínimo na política fiscal, se esse tipo de coisa tem sido feita? Então, acho que teve uma deterioração muito grande nos últimos anos e a gente precisa dar nome aos bois. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é um ator fundamental nessa deterioração do teto remuneratório, nesse descumprimento da Constituição, nesse descumprimento do processo legislativo no Brasil, esse aumento da desigualdade, e ao fim e ao cabo a gente está falando de recursos que vão para uma elite branca, não tem nada progressivo nessa discussão. Assim. Então, eu acho que a gente tem um encontro marcado com essa discussão, porque não vai dar para... A curva está exponencial, né? Assim, se abrir uma porteira ali, alguém vai ter que fechar, né? Porque senão, daqui a pouco eu estou falando,
um político bandido no Brasil, ele não precisa mais roubar. Ele pode só dizer que ele está sendo remunerado por folgas, além do orçamento, você não precisa. A indenização, mas a lei de responsabilidade fiscal proíbe gastar com o pessoal, tem que gastar um pouco com obras, essas coisas. Não é remuneração, é indenização, não se aplica a lei de responsabilidade fiscal. Uma empresa também não precisa mais pagar tributos, né, sobre a folha. Basta dizer que ela está comprando folga dos empregados. Né? Então, a curva é bem dramática. Então, a gente vai ter que colocar um ponto aí, porque o governo está perdendo receita, e não tem como você falar de taxação dos mais ricos se desembargadores que ganham mais de R$1 milhão por ano estão pagando... Nossa, pessoal, é loucura, hein? É absurdo. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário, né? O que vocês acharam disso aí. Eu acho que foi um dos cortes que eu mais fiquei indignado, tá? E quando a gente olha lá no Tesouro Transparente, os custos dos funcionarismos públicos a nível, a elite, né? Dos super salários, quanto que esse setor ele custa pro Brasil, a gente fica meio indignado, tá? E o judiciário, cara, assim, é doideira, né? Enfim, qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo, quero saber aí. Bom, nesse canal a gente ensina justamente a vocês pensarem com a cabeça de vocês e construírem a renda de vocês sem depender dessas palhaçadas que a gente vê aqui no Brasil, tá? Então por isso que você deve se inscrever aqui no canal, te convido a acompanhar nossos conteúdos aqui semanais, tá? Aqui embaixo é só se inscrever, ativar as notificações. Cara, nem deixa o like, porque esse vídeo aqui é revoltante, mas deixa o like pra mim, né? Tamo junto, um grande abraço, eu vou deixar aqui na tela esse outro vídeo aqui pra vocês continuarem me acompanhando.